Olá pessoal, muitas mulheres sonham em ter um bebê, mas você desistiria de um desejo tão grande por ter perdido o primeiro filho e estar correndo o risco de perder o segundo? Existem diversos casos onde as mulheres são orientadas a realizar o parto antes do previsto ou simplesmente são alertadas sobre um possível aborto espontâneo, já que o útero não tem força ou estrutura suficiente para manter a gestação até o fim, mas seria mais prudente arriscar uma gestação prematura que, consequentemente, poderia colocar a sua vida ou a do seu bebê em risco, ou simplesmente desistir do seu sonho e realizar um aborto como foi orientado. Mas antes de prosseguirmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar nos acompanhando. Um caso como esse chamou a atenção de alguns especialistas que descobriram após o nascimento de uma criança que estavam errados sobre as suas opiniões em relação a um aborto. Um pequeno bebê desafiou todas as estatísticas médicas que acreditavam que, assim como havia acontecido no passado com a sua irmã, ele também não sobreviveria à gestação. Mas Jesse é um garoto forte e que vem sendo chamado de bebê milagroso. Aguentou dentro da barriga da sua mãe após receber uma ajudinha dos médicos. Este bebê desafiou todas as estatísticas médicas. Ele foi costurado ao útero para evitar que ele caísse lá de dentro. Nicola Richards, de 27 anos, ficou em choque quando ouviu do seu obstetra que o seu colo do útero não era forte o suficiente para aguentar o seu bebê, o que significava que muito provavelmente ela teria um parto prematuro e que o seu filho corria o risco de não sobreviver. O médico então ofereceu uma solução, com um único ponto: costurar Jesse ao órgão da mãe. À 33ª semana de gestação, o menino nasceu, pesando 2,17 quilos. Ele passou 2 semanas na UTI neonatal do Russell Falls Hospital, até finalmente ser autorizado a voltar para casa com os pais. Nicola lembra o quanto foi duro ouvir dos médicos que talvez não conseguisse completar a gestação do seu bebê. Partiu meu coração. O que eu mais queria na vida era ser mãe. Sem a costura, Jesse jamais teria conseguido. Fiquei com medo, porque era uma alternativa que envolvia riscos, como, por exemplo, o de sofrer um aborto. Mas assim que eu soube que tinha dado tudo certo e que Jesse havia sobrevivido, senti como se tivesse havido um milagre. Nicola havia sofrido um aborto espontâneo em outubro de 2013, 6 semanas antes de engravidar novamente, dessa vez de Jesse. Na primeira gestação, o bebê era uma menina que nasceu na 22ª semana e 6 dias, mas que acabou morrendo nos braços da mãe. Fiquei inconsolável quando Hope se foi. Eu tive alguns sangramentos, mas os exames mostravam que ela estava bem. Até tentaram o recurso da costura também, mas eu estava com 8 centímetros de dilatação, então não conseguimos ter sucesso. Hope foi nossa pequena lutadora. Era perfeita. Depois que ela morreu, passei muitas horas bravo com meu próprio corpo, já que ela era saudável, mas meu organismo a deixou na mão. Eu culpava a mim mesma. Na gravidez de Jess, a costura foi feita quando ela estava com apenas 14 semanas. Ainda assim, Nicola, seu marido, John, tentaram não criar muitas expectativas positivas, com medo de que, mais uma vez, a estratégia não desse certo e eles perdessem outro bebê. Conforme o tempo ia passando, eu me tornava mais e mais otimista e finalmente comecei a comprar coisas para ele depois da 28ª semana. Segundo Nicola, em entrevista dada ao jornal Mirror, o parto foi bastante traumático e ela precisou sofrer uma cesárea de emergência, já que os médicos não conseguiram escutar os batimentos cardíacos do bebê. O dia em que trouxemos para casa foi incrível. Queremos que Jesse saiba sobre a linda irmã que ele um dia teve e que a morte dela não foi em vão. Ela ajudou o irmão menor a sobreviver
mesmo contra todas as estatísticas da medicina. E então, gostaram do vídeo de hoje? Recomendem o canal para os amigos e venham ver essas e muitas outras histórias aqui conosco no Extraordinário. Muito obrigado pela atenção de vocês e até logo!